Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes da Rádio Noroeste. Aqui é o professor Wagner Romão, presidente da Unicamp, com a nossa coluna Educação em Pauta de hoje. Cris, hoje eu não poderia falar de outra coisa senão o resultado e todo o processo e a truculência, a violência do que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo ontem, na terça-feira, dia 3. Ontem foi aprovada, em segunda votação, pela margem de 59 votos a 32, a reforma, a PEC, a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência do Estado de São Paulo. Todo esse processo, a gente tem falado aqui na nossa coluna, foi feito de maneira bastante assodada, apressada, sem a devida reflexão dos próprios deputados e deputadas que aprovaram essa maioria governista da base do Dória, que aprovou essa PEC ontem. E também da própria sociedade paulista, uma vez que nós, as entidades que representam os servidores e as servidoras públicas do Estado de São Paulo, professores, policiais, educadores de todas os níveis de ensino, seja da educação básica, da educação em nível universitário, profissionais da saúde, enfim, todos aqueles que fazem parte do funcionalismo público do Estado de São Paulo. Nós, os sindicatos, eu falo pela Unicamp, mas os sindicatos, de maneira geral, não tiveram acesso aos dados que são tão fundamentais, aos dados previdenciários que são tão fundamentais para que a gente tenha um posicionamento consequente, para que a gente possa fazer exatamente uma análise do estado da Previdência de São Paulo e do quanto ela deve ou não ser reformada. Esse sempre foi um ponto muito importante que nós batemos muito na Unicamp, pela Unicamp e no confronto com a Justiça, inclusive, a Justiça aqui no Estado de São Paulo. Nós não conseguimos obter esses dados sequer para fazer um debate com a nossa própria categoria, com a nossa própria base. Então, Cris, ontem o que aconteceu foi um golpe cometido pelo Cauê Macris. Ele havia marcado a votação da reforma para as 7 da noite, para as 19 horas de ontem, E na segunda-feira, assim, já no final da tarde, nos veio a notícia de que ele tinha antecipado essa votação para as 9 horas e 15 minutos, Então, todo o ato que estava sendo montado pelos servidores, sobretudo pela POSP, Associação Paulista dos Professores aqui do Estado de São Paulo, da rede estadual, ele teve que ser adiantado. Então, muitas pessoas, muitos servidores que vinham do interior do Estado de São Paulo inteiro, tiveram que, às pressas, antecipar a sua vinda e estavam lá presentes, muita gente realmente presentes no ato que ocorreu em frente à Lespe, ali por volta das 9, 9h30 da manhã. Talvez a maior mobilização dos servidores públicos do Estado de São Paulo nos últimos 10 anos, em muito tempo. E o que se viu ali foi que enquanto a votação, o processo de votação começava a se dar na Assembleia Legislativa, no plenário da Assembleia, a Polícia Militar, com a sua tropa de choque, fez de tudo, inclusive entrando nos próprios corredores da Assembleia Legislativa e atirando a queima-roupa, às vezes, com balas de borracha, utilizando gás de pimenta, o gás lacrimogênio, enfim, e sobretudo sobre os professores e professoras, porque era o grande grosso, a grande massa mesmo que estava lá presente, eram os professores e professoras da base da POSP. Muitas pessoas idosas, inclusive, que passaram por situações realmente lamentáveis, apenas porque estavam tentando exercer o seu direito de estar presente ali no momento da votação. Uma nota de reflexão, Cris, é que
Nós realmente, sobretudo nós que dirigimos sindicatos, né, precisamos realmente pensar no que tem sido as nossas mobilizações, né, uma vez que as mobilizações elas são extremamente necessárias para barrar processos, mas a própria POSP, nós também, na do Unicamp e outras entidades dos servidores públicos do Estado, vinham alertando, né, a sua base, digamos assim, né, para que viessem, para que se preocupassem com a reforma da Previdência, e que era possível, né, se houvesse aí mobilização, uma mobilização mais forte, mais contundente, eventualmente até uma greve das categorias, que essa reforma fosse barrada, né? Veja, a primeira votação foi apenas por um voto, né, a aprovação. O presidente da Assembleia, o Cauê Macris, teve que votar, algo que não é usual nesse tipo de aprovação, né? No entanto, as pessoas não vieram, né, às manifestações, às mobilizações, e no último dia, aí sim, né, houve realmente um grande afluxo de pessoas, de servidores, para a Alesp, mas aí, infelizmente, já era tarde demais, e a truculência da polícia, né, a mando do Cauê Macris e a mando do Dória, impediu que houvesse uma pressão mais forte para mudar o resultado da votação. É isso, Cris. A luta continua. Ainda há a votação do projeto de lei complementar que regulamenta essa mudança constitucional que ocorreu, né? A gente sabe que o governo Dória tem um pacote de maldades contra a categoria dos servidores públicos, especialmente dos professores e professoras da rede estadual. E nós vamos tentar aqui na nossa coluna sempre vir com notícias, com alerta, né, sobretudo para a base dos professores e professoras, a respeito dessas mudanças e da necessidade de que a gente se mobilize contra elas no momento certo, né, levando esse debate para a sociedade, para os pais e mães de estudantes, também para os estudantes, porque o que está se fazendo nesse país é realmente a destruição do serviço público, né, de diversas formas, de diversas estratégias. A gente volta com esse tema, Cris. Um grande abraço, bom dia a todos e a todas.